Eu creio a Deus. Ainda acontecerá o que Ele me prometeu. A sua palavra permanece firme, jamais passará. Isso não me deixa desanimar. O mundo não pode me entender. Eu não temo a zombação. Eu verei a Jesus como Rei. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Não deveria confiar nele? Que me trouxe tanta felicidade? Não posso edificar sobre aquilo que é passageiro, porque isso só me entristece. Ainda o mundo zomba, mas eu sou puxado para os campos celestiais. Eu não temo a zombaria. Eu verei a Jesus como o Rei. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Isto me serve para adorar a Deus e me acalma o coração. A mais clara alegria brilhou em mim. Que me salvará. O mundo zomba. Isto não me faz passar mal. Eu não temo a zombaria. Eu vejo a Jesus como Rei vindo. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Que bênção é essa? Que me faz tão feliz, ricamente feliz. Deus está comigo em todos os meus caminhos. Aonde o seu Espírito me envia. O mundo zomba. Isto não pode me irritar. Eu não temo a zombaria. Eu vou em direção ao Rei Jesus. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Tudo, um permanece se tudo cair. Jesus o forte, que vence a tudo.
quebrar, decair e virar pó. Mas a misericórdia de Jesus permanece para mim diariamente. Mesmo que venha a zombaria do inimigo, permanecemos em pé. Mesmo que nos perseguem e nos atacam, caminhamos no caminho de Jesus. Permanecemos crentes, firmes debaixo da cabeça, até que chegarmos ao nosso tesouro. Jesus carrega tudo com suas mãos poderosas. Também debaixo da multidão de inimigos, Ele nos protege. Ele que pôde consumar na cruz, nos dá a sua vida também hoje. Aqueles que nos querem atrapalhar, impedir aqui, Ele os impede. Ele é Emmanuel entre o seu exército. Ele que mantém os seus. Ele permanece conosco até o fim do mundo. Ele é o mesmo ontem e hoje. Sim, eternamente. Ele é poderoso na luta. Amados irmãos e irmãs no Senhor, nós saudamos a todos de todo o coração, vocês que estão ligados conosco hoje através do vídeo. Nós somos gratos e alegres que nós ouviremos hoje de novo a palavra por boca chamada e poderemos ir para casa fortificados novamente. Que o Senhor possa nos abençoar, nos direcionar novamente e firmar. Que o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, possa abençoar o seu servo, o fortificar em corpo, espírito e alma, para que a palavra do dia de hoje, de forma poderosa, possa ser passada a nós novamente. Nós não podemos agradecer o suficiente e louvar e glorificar e trazer gratidão ao nosso Senhor por tudo o que Ele fez em nós. Até o dia de hoje, Ele nos carregou, Ele abençoou, Ele consolou, Ele curou. Ele, sim, todas as suas promessas são sim e amém. E nós agradecemos ao Senhor que Ele o fará adiante como Ele prometeu na sua palavra. Vamos ler algumas palavras da Escritura do Evangelho de João, capítulo 10, 22 a 30. Em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes,
porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos orar. Fiel Pai Celestial, nós te agradecemos por tua fidelidade e bondade, pela proteção até o dia de hoje, sim, por todas as tuas promessas da tua palavra. Ninguém, nenhuma pandemia pode nos tirar da mão do Todo-Poderoso Deus. Por isso nós te agradecemos pelo descanso que tu nos concedeste, pela confiança e convicção que podemos ter, porque o fim será glorioso. Nós te agradecemos, Senhor, que tu nos preparaste uma palavra hoje de novo, que tu falarás através do teu servo. Abençoa-o pelo teu nome, fortifica-o em corpo, alma e espírito. Concede que nós possamos compreender a tua palavra da forma correta e possamos ir para casa fortificados. Sim, Senhor. Abençoe, console, cure, conceda-nos tudo o que tu preparaste para nós. Nós te agradecemos por isso, no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Também desejo saudar a todos de todo o coração e desejar a todos a bênção de Deus. Nós somos tão gratos ao Senhor que existe um domingo de Zurique no qual podemos ter adiante as reuniões, e dessa vez, e desde algum tempo, não somente para Zurique, a Suíça, mas para o mundo inteiro. Nós somos muito gratos ao Senhor e posteriormente voltaremos à palavra que o irmão Scherer leu. É simplesmente todo-poderoso se o Senhor pode abrir nossos corações e olhos e nós podemos reconhecer o tempo no qual chegamos. Quantas vezes nós já dissemos, nosso Senhor, Ele exclamou em alta voz, quando virdes que tudo isso acontece, então elevai as vossas cabeças, pois sabei que vossa redenção se aproxima. E o segundo pensamento que o Senhor se preocupou que antes da segunda vinda de Cristo, a pura mensagem de salvação de Cristo fosse precursora. Nós somos muito gratos ao Senhor que fomos colocados no estado mais atual no reino de Deus. E vamos falar hoje com grande dor. Toda a cristandade festeja o Natal, festeja a Sexta-feira Santa, festeja a Páscoa, festeja a ascensão de Cristo,
festeja Pentecostes, e em todos os lugares, em todas as igrejas, algo é feito, passado adiante de forma tradicional, mas o que tudo isso tem a ver com o plano de salvação do nosso Deus? Se não temos parte naquilo que Deus, nos tempos determinados, fez, nós todos sabemos que o nascimento do Redentor foi predito. O seu sofrimento e morte foram preditos. A sua ressurreição e ascensão foram preditos. Pentecoste foi predito. Em todo o Antigo Testamento, o plano de salvação do nosso Deus, de A até o Z, foi escrito. E as promessas que Deus deu se cumpriram, e as últimas se cumprem no nosso tempo. Para mim, uma dor muito grande que toda a cristandade passou ao largo daquilo que Deus verdadeiramente faz e fez. E somente são poucos são os que aceitam e recebem o que tem importância na história da salvação. Nós todos sabemos que chegamos no último tempo, e vamos olhar, por favor, dentro do mundo. Tudo o que acontece agora, não somente com o corona, as outras pestes. Vamos olhar para a Austrália, o que está acontecendo lá. Vamos olhar na República do Congo, o que no momento está acontecendo lá, especialmente se olharmos na região de Goma. Deus nos abençoou de tal forma nas últimas décadas, e os irmãos dizem que mais ou menos 7.000 irmãos e irmãs em toda a região de Goma são crentes biblicamente batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus visitou essa região de forma especial, sim, todo o país, de fato, abençoou. E então, vem todas as catástrofes. Se então olharmos para Jerusalém, tudo o que está acontecendo lá, olharmos para Israel, para Gaza, onde quer que olharmos, e todas as vezes podemos abrir a Bíblia, e se ouvimos da solução de 2 estados, então somente precisamos ler Joel capítulo 4, e lá está, no 2º versículo, que Deus prestará conta com os povos, porque eles repartiram a sua terra. Vamos olhar para Damasco e vamos ler então em Isaías
Isaías 17, que será destruída. Nós poderíamos pegar a profecia bíblica como está acontecendo agora, poderemos contemplar adiante, mas a nossa tarefa principal é de anunciar o plano de salvação de Deus, as promessas de Deus, e deixar claro ao povo de Deus que nós, como verdadeiros crentes, somos filhos da promessa, como Paulo, em Gálatas 4, versículo 28, expressou: vós, irmãos, sois, de acordo com Isaac, filhos da promessa. Irmãos e irmãs, isso tem que ser enfatizado sempre de novo. Verdadeira fé somente está ancorada nas promessas de Deus. O que está escrito de Abraão? Abraão creu a Deus. Quando ele creu a Deus, quando Deus lhe deu a promessa, irmãos e irmãs, o mais importante nesse tempo é que Deus, o Senhor, Ele nos fala pessoalmente, e as promessas para esse tempo, Ele nos diz pessoalmente, nos direciona pessoalmente para que nós possamos crer nelas. E somente então nós cremos a Deus se cremos naquilo que Ele prometeu, se aceitamos na fé. Nós frequentemente dissemos, na primeira vinda de Cristo, tratava-se que fosse aceito ou foi aceito o que para aquele tempo estava determinado. E assim aconteceu que João Batista, o profeta prometido para aquele período, ele surgiu, fez um batismo, anunciou um batismo do arrependimento, e toda Jerusalém e Judeia saíram para o Jordão para se deixarem batizar. Também nosso Senhor e Redentor foi lá por João batizado. Todos que naquela época que creram as promessas que estavam se cumprindo, creram a Deus. Todos os outros creram nos escribas, nos fariseus, nos saduceus. Creram interpretações, mas os verdadeiros filhos de Deus creram as promessas que Deus havia dado e tiveram parte nisso. Da mesma forma é no nosso tempo. Todas as denominações creram, e quem quer ver pode fazer. Em Israel há mais ou menos 20 diferentes igrejas cristãs. Do Egito, da Etiópia, a católica, a russa, inglesa, todas as igrejas estão em casa em Israel, mas não têm noção nenhuma daquilo que Deus disse em sua palavra e o que Ele prometeu, e querem passar ao povo de Israel, oferecer uma trindade, e eu digo em temor diante do Senhor. Há alguns dias atrás,
no tempo da ascensão de Cristo, à noite, às 22 horas, eu vi o noticiário e então liguei um canal acima e alguém estava pregando e ele disse: sabemos que há um só Deus, mas quem é o Filho unigênito de Deus, do qual está escrito em João 3, versículo 16, então Deus amou o mundo que Ele deu seu Filho unigênito. Então ele continuou e começou com sua fantasia. Eu tive que desligar. Não pude fazer de outra forma. Eu tive que desligar. Quão gratos nós podemos ser que Deus, de fato, se revelou a nós. Que nós, na fé, aceitamos e recebemos, pudemos receber o que a Santa Escritura nos ensina e o que apóstolos e profetas proclamaram, o que no Antigo e no Novo Testamento está escrito. Não o que em algum lugar foi escrito, mas aquilo o que nos foi deixado no Testamento Divino, seja o Antigo ou o Novo, o que nos foi deixado. E como é conhecido, um testamento, a esse nada pode ser acrescentado. Vamos agora à palavra da introdução que o irmão Scherer leu. Brevemente voltaremos a isso e leremos para isso algumas passagens bíblicas até Pentecostes, que não somente festejamos como memória, mas que pessoalmente queremos vivenciar. Comecemos com a primeira passagem bíblica de João 21, por favor. Eu leio de João 21, versículo 15 a 17. João 21, de 15 a 17. E depois de terem jantado, almoçado, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. No capítulo 10, nós lemos o que o nosso Senhor, como pastor, disse às ovelhas: irmãos e irmãs. E então, o pastor, ele mesmo, como cordeiro, é revelado, que carrega os pecados do mundo. O pastor dá a sua vida para as suas ovelhas. E após a ressurreição, o Senhor fala aos seus, e aqui especialmente a Pedro, que recebeu uma tarefa principal no dia de Pentecostes para aquilo que aconteceu
fosse ordenado biblicamente. E o Senhor fala a ele: apacenta os meus cordeiros. Adiante. Versículo 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, filho de João, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. E o nosso Senhor fala: minhas ovelhas ouvem a minha voz. A um estranho não ouvirão, não seguirão. Irmãos, irmãs, nós temos a ver com o fato divino, nós fomos redimidos, nós somos filhos, nos tornamos filhos de Deus. E tão certo quanto o Cordeiro de Deus morreu, tão certo a natureza do Cordeiro de Deus foi colocado em nós como redimidos e libertos. E assim o nosso Senhor pôde dizer: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu dou a minha vida por minhas ovelhas. E irmãos e irmãs, assim como no terreno, tudo traz de acordo com a sua espécie, também no espiritual. Nós somos um povo de sacerdotes, um povo de reis. Nós somos filhos e filhas de Deus, nascidos de novo para uma viva esperança. E a mesma natureza divina que estava no Cordeiro de Deus tem que se revelar em todos os redimidos que tem parte da natureza divina. Ao nosso Senhor seja a honra. Não é teoria, é realidade divina. Ainda o versículo 17. Disse-lhe, perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? Respondeu-lhe ele: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Não eram as ovelhas de Pedro? Apacenta as minhas ovelhas, diz o Senhor. Apacenta os meus cordeiros. É a multidão comprada pelo sangue que nós podemos apacentar espiritualmente, alimentar com o precioso e com a preciosa e santa palavra. Então, o que o nosso Senhor disse em João 10 se tornou realidade. Ele deu a sua vida por suas ovelhas e nós podemos agora colocar as nossas vidas a seu serviço. Irmãos e irmãs, já assim Paulo expressou: ninguém viva mais para si mesmo,
Porque se vivemos, vivemos o Senhor. Se morremos, assim morremos no Senhor. Nós somos do Senhor. Se vivemos ou morremos. Nós somos ovelhas do seu rebanho. E deixa-me enfatizar mais uma vez o que o nosso Senhor alto e claramente expressou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A um estranho não ouvirão, não seguirão. Então, quem agora segue interpretações e não quer mais ouvir a voz do Senhor no original, ele não é nascido de novo, não tem a natureza de cordeiro dentro de si. Quem é nascido de Deus tem a natureza divina e então somos ovelhas, sim, cordeiros, que ele apacenta e nós ouvimos absolutamente somente a uma única voz. E esta é a voz do bom pastor, nosso Redentor, que deu a sua vida por nós, para que a sua vida, através de nós, possa se tornar revelada. Vamos ler ainda o que aconteceu após a ressurreição. Lemos de Lucas 24, 48 a 51. Lucas 24, 48 até 51. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia. E levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, se apartou deles e foi elevado ao céu. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Irmãos, irmãs, prezados amigos, que privilégio que temos à disposição todo acontecimento da história de salvação do Novo Testamento. Temos à nossa disposição, desde o princípio, tudo foi direcionado a nós. Nós temos testemunhas que estiveram lá quando nosso Senhor fez o seu ministério. E Isaías 35 se cumpriu. Havia testemunhas no seu sofrimento e morte, na sua ressurreição, que o viram como ressurreto, ouviram e com ele comeram e beberam. E então veio o momento maravilhoso quando ele levou os seus para fora da cidade. E vocês sabem, quem esteve em Israel, aonde aconteceu precisamente, e o que aconteceu?
o que aconteceu? Nosso Senhor, Ele levantou suas mãos, abençoou, e abençoando, Ele foi levado ao céu. Mas antes, Ele deu a promessa: permanecei em Jerusalém até que sejais revestidos com o poder das alturas. Irmãos e irmãs, nós estamos agora chegamos a esse estágio, quando nós vivenciamos o Senhor como ressurreto, ouvimos, Ele falou conosco e deu a missão ao irmão Branham de trazer a mensagem que é precursora da segunda vinda de Cristo. Mas não somente a mensagem deveria ser precursora. A Bíblia fala de primeiras e últimas chuvas, da restauração de tudo aquilo o que era no princípio na igreja, nas congregações, na congregação. E aqui nós vemos o nosso amado Senhor, após a Sexta-feira Santa, a ressurreição, após tudo isso ter acontecido, e o nosso Senhor exclamou: eu estive morto, mas vejam, eu vivo em toda a eternidade e tenho as chaves da morte e do inferno. E esse Senhor ressurreto, ao qual foi dado todo o poder no céu e na terra, falou aos seus que deveriam cumprir a missão. O precioso evangelho da graça, do perdão e reconciliação. Esperai, porém, na cidade de Jerusalém, esperai até que sejais revestidos, terem recebido o poder lá do alto, e então devereis ser meus testemunhos. Amados irmãos e irmãs, é assim que foi firmado por Deus, que a sua palavra, a palavra da cruz, da redenção, do perdão, não fosse proclamado com força humana e sabedoria humana, mas sim no poder ressuscitador do nosso amado Senhor e Redentor. E através dessa pregação, o poder ressuscitador pudesse tornar revelado. Por isso, a congregação tem que ser equipada, revestida com o poder das alturas. E nós cremos de todo o coração que a completa restauração, então a isso seguirá o poder das alturas, e que Deus, Ele cumprirá tudo o que Ele disse e prometeu, tão certo quanto na primeira vinda de Cristo tudo se cumpriu. Certamente agora, antes e na segunda vinda de Cristo, tudo se cumprirá assim como está escrito. E nós todos sabemos que nosso amado irmão Branham proclamou o evangelho no poder de Deus, no poder ressuscitador,
E Deus, o Senhor, confirmou a palavra por milagres poderosos de cura, através de sinais que aconteceram. Ele confirmou, e essa confirmação divina somente pode se revelar se a congregação foi chamada para fora, separada e novamente consagrada ao Senhor e revestida com o poder das alturas. Vamos ler, por favor, adiante. Nós lemos de Atos dos Apóstolos 1, Atos dos Apóstolos 1, versículos 8 até 11. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até as extremidades da terra. Aqui nós falamos simplesmente amém. E até as extremidades da terra. E o evangelho do reino de Deus deveria ser pregado a todos os povos, e então viria o fim. Então, não somente naquela época em Jerusalém, Judeia e Samária, mas já até os confins, até o fim do tempo, até os confins da terra. E nós podemos, pela graça, agora vivenciar, por favor, versículo 9. Tendo dito essas coisas, foi Jesus elevado à vista deles, e uma nuvem o recebeu e ocultou aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que 2 varões com vestiduras brancas se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Da mesma forma, fisicamente, ele foi levado ao seu meio. Eles puderam ver como ele levantou as suas mãos, como ele os abençoando, e enquanto ele abençoava, ele foi levantado, elevado fisicamente para cima. E o mesmo Jesus virá da mesma forma como ele subiu ao céu. Ele retornará. Esta é a verdadeira proclamação da verdadeira palavra de Deus, assim como acabamos de ler. Todas as interpretações, o Senhor já veio, e não são nada do que mentiras, nada do que falsas doutrinas. O Senhor, Ele mesmo, que nos redimiu, Ele retornará da mesma forma como Ele foi elevado ao céu, e nós seremos transformados, e ao mesmo tempo com Ele seremos arrebatados. Por favor, adiante. Do profeta Joel, capítulo 3 a 2. Joel 3, versículo 1 a 2.
Porque eis naqueles dias e naquele tempo que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, para que os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos anciãos terão revelações em sonhos, os vossos jovens verão faces. Sim, também sobre os servos e servas eu quero naqueles dias derramar o meu espírito. Glória e louvor seja ao Senhor. E nós vivemos ainda nesses dias nos quais o Espírito de Deus é atuante. E como nós enfatizamos repetidas vezes, a congregação foi através do derramamento do Espírito Santo, através do preenchimento com o poder das alturas, foi fundada e revestida para o ministério, para a tarefa. E nós agradecemos ao Senhor. Ele, através de um poderoso derramamento do Espírito Santo, Ele finalizará a sua obra de redenção na congregação, não através de força e nem através de violência acontecerá, diz o Senhor, mas através do meu Espírito. Quão gratos podemos ser. Nós não precisamos esperar nenhum profeta, nenhum irmão Frank, que mais uma vez fará as viagens a todos os países. Não. Isso tudo está atrás de nós. O profeta, ele cumpriu a sua missão e nós todos sabemos, o irmão Branham foi o profeta prometido, que como Elias foi denominado, do qual nosso Senhor disse, vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. João Batista veio no espírito e no poder de Elias, mas João Batista foi o cumprimento de Isaías 40, versículo 3 e Malaquias 3, versículo 1. Não o cumprimento de Malaquias 4. Esse cumprimento nós tivemos agora no fim do tempo da graça, antes da entrada do dia do Senhor. Nós podemos vivenciar isso, que Deus o Senhor enviou o seu profeta William Branham, ele o chamou, enviou e o confirmou, milhares de vezes o confirmou. E eu, irmão Frank, sou testemunha com os meus ouvidos e olhos, seja na Europa ou nos Estados Unidos da América, o que aconteceu nas reuniões do irmão Branham. De fato, nascidos cegos puderam ver, aleijados puderam andar, pessoas com câncer foram curados num momento. Quantos milagres poderosos e sinais aconteceram, mas a missão principal foi que a mensagem divina, a mensagem original, a palavra, fosse colocada novamente à luz do candeeiro, e a proclamação bíblica que, de fato, só há um único Deus que, para nossa salvação, para nossa redenção, para que nós tivéssemos a introdução na filiação, Ele se revelou como Pai no céu, no Filho unigênito na terra,
na congregação, através do Espírito Santo. Assim ele se revelou, um e o mesmo Deus, como Pai sobre nós, no Filho entre nós, Emmanuel conosco, e através do Espírito Santo em nós. E vamos falar mais uma vez do que se trata de fato em todo o plano de salvação, porque Deus se revelou em um Filho. Tu és meu Filho amado, no qual eu me comprazo. E em Gálatas 4, Paulo sublinha a introdução na filiação através do Filho de Deus. Somente porque Deus, no seu Filho unigênito, sobre a terra, na carne, se revelou. Pudemos nós, então, que aqui pecamos em um corpo carnal e fomos separados de Deus, pudemos ser introduzidos, vivenciar um novo nascimento e nos tornarmos filhos e filhas de Deus. O plano de salvação do nosso Deus não é teoria sobre o qual nós pudéssemos brigar, mas sim realidade divina que nós podemos vivenciar. Nosso Senhor disse: eu irei ao meu Deus e ao vosso Deus. Ele não se envergonhou de nos chamar de seus irmãos. Mas vamos ouvir mais uma passagem bíblica. Eu leio Atos dos Apóstolos 2, de 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E lhes apareceram umas como línguas de fogo repartidas, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Vamos falar repetidamente. Aqui nós temos o original. Tudo aquilo o que no princípio aconteceu tem que acontecer no fim. Um Senhor, uma fé, um batismo. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Irmãos e irmãs, no resumo, nós podemos dizer, nós encontramos graça para com Deus, temos respeito, santo temor diante de Deus e a sua preciosa e santa palavra. Em relação àquilo que ele prometeu no Antigo Testamento, nós vimos no cumprimento no Novo Testamento. E vamos falar repetidamente que Deus se preocupou que no fim do tempo da graça, não pessoas tivessem que falar, mas sim Deus, Ele mesmo,
Deus Ele mesmo chegou a falar e que Ele exclamou chamados e envios, como naquela época, antigamente, profetas e apóstolos tinham chamados divinos. Eles sabiam precisamente o que tinham que dizer e o que tinham que fazer. E Paulo diz, a palavra pregada por mim, vocês não receberam como palavra de homens, mas como aquilo, o que de fato, verdadeiramente é, qual seja como palavra de Deus. Paulo, ele não passou suas próprias opiniões, Pedro não passou interpretações, mas os homens de Deus no Novo Testamento estavam sobre a mesma unção e inspiração do Espírito Santo e puderam, como aqui vemos de Pedro, ele tomou a promessa do profeta Joel e pôde dizer, aqui se cumpre o que Deus falou através do profeta Joel, o que ele anunciou. Os homens de Deus estão sempre no Novo Testamento, eles voltaram ao Antigo Testamento e então combinaram promessas com a realidade. E vamos falar também isso ainda, amados irmãos e irmãs, e que todos mundialmente ouçam. Deus, no nosso tempo, somente teve um alto-falante. Nós todos sabemos, também, nos últimos avivamentos do passado, desde a reforma religiosa e até antes disso, houve sempre uma voz. Martinho Lutero foi uma voz. John Wesley foi uma voz. E todos os homens, Jan Hus e Calvino e Zwingli, Schwenkfeld e todos esses que foram e até o nosso tempo, até ao avivamento batista, ao avivamento menonita, sempre foram homens de Deus que cumpriram sua tarefa e proclamaram a palavra que lhes foi revelada. Uns colocaram valor sobre a fé, os outros ao perdão, outros à santificação. Cada homem de Deus pegou algo muito especialmente na proclamação. Ele enfatizou isso de forma especial. E então, como último veio o movimento pentecostal, e nós todos sabemos o que especialmente desde a virada do século, em 1906, 1909, e como as coisas não somente aconteceram em Los Angeles, mas também na Europa e em todos os lugares. E o Espírito Santo foi derramado novamente e até ao movimento carismático. Mas onde está a voz? Aonde está a voz de Deus? A voz da palavra? Todos ficaram em suas doutrinas. E perdoem se eu hoje aqui digo assim, eu estive em Los Angeles, na rua Azusa, estive em Kassel, estive em Mülheim, estive aqui, estive lá, onde sobrenatural aconteceu. Mas, amados irmãos e irmãs, vamos falar até aquilo que me
duro para falar, difícil para falar. A pessoa principal na Alemanha, 1906, Jonathan Paul, que vivenciou poderosamente o derramamento do Espírito Santo num dia de Pentecostes, num domingo, com a congregação inteira. Ele permaneceu na sua doutrina trinitária, na sua aspersão de crianças até a sua morte. O outro movimento pentecostal permaneceu na doutrina da Trindade, batismo da Trindade. Mas o que aconteceu agora, e se eu penso, 1964, preguei em Roma, na congregação de John McTurney, que estava casado com uma italiana, e o irmão Branham, ele conhecia muito bem o irmão Branham, e eu, com David Duplessis, o homem que é conhecido, se tornou conhecido mundialmente como o Senhor Pentecostes, e Pentecostes significa, sim, Pentecostes significa o 50º, e ela era representante do movimento pentecostal mundial que em 1949, já em Hamburgo, havia conhecido. Mas em 1964, estive no mesmo apartamento que ele, e com Duplessis juntos, fui dirigir ao Vaticano. Ele foi para a reunião e eu fui para visitá-la. E vocês sabem, quando ele pôde relatar que ele havia colocado as mãos sobre o Cardinal Baer e ele havia sido batizado com o Espírito, o homem estava fora de si. Ele estava fora de si, que agora também na Igreja Católica, no Vaticano, o batismo espiritual havia acontecido. Os meus ouvidos ouviram. Eu estive em Roma, eu estava sentado lá e ouvi, mas todos, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, todas as igrejas ficaram em suas doutrinas, embora eles afirmam serem batizados com o Espírito. Vamos falar agora no resumo. Assim como o Senhor disse em sua palavra, a chuva cai sobre ambos, sobre trigo e sobre a erva daninha. Vocês todos podem ler isso. O sol raia sobre justos e injustos. Não nos seus dons, mas sim nos seus frutos. Vocês deverão reconhecê-los. E lá onde o Espírito de Deus verdadeiramente cumpre, então há também os frutos do Espírito Santo e se tornam revelados. Vocês podem todos listá-los um após o outro. Então, vamos falar do que se trata hoje. Não que o Espírito Santo, de uma forma, de um movimento, como o movimento pentecostal mundialmente esteve atuante, e que acima de 550 milhões pessoas carismáticas pentecostais existam sobre a terra, mas todos permaneceram nas suas tradições. Eu não estou julgando, mas eu estive em suas reuniões. Eu vivenciei pessoalmente até as reuniões carismáticas, onde foi afirmado, agora cai o Espírito Santo, mas não entraremos mais detalhes sobre isso. Nosso tempo passou. Vamos agradecer a Deus o Senhor, porque esse engano mundial e desvio, a isto ele deu luz no tempo do anoitecer,
e ao seu servo, e o seu servo profeta ele enviou para que a última mensagem de salvação divina fosse trazida, que está 100% de acordo com a primeira. E também isto tem que ser dito ainda. Somente quem agora crê as promessas que vão antes do retorno de Cristo e se cumpriram, somente estes terão parte no arrebatamento. Somente quem de fato vai em direção ao noivo, não quem tem tais reuniões ou organiza, e a música que faz parte é tocada e é feito teatro nisso. Não. Aqueles que, como filhos da promessa, creem na palavra da promessa, e tão certo quanto Pedro, no dia de Pentecostes, pôde se referir: aqui se cumpre o que Deus disse através do profeta Joel. Posso então eu, irmão Frank, no nome do Senhor, dizer: no nosso tempo se cumpriu isto, o que Deus havia anunciado através do profeta Malaquias, capítulo 4, que ele disse lá: aqui se cumpriu o que o nosso Senhor, em Mateus 17, versículo 11, repetiu: vejam, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele restaurará, colocará todas as coisas no estado correto. Isto é, assim diz o Senhor, de acordo com após o ministério de João Batista. E, irmãos e irmãs, eu digo em toda clareza, e especialmente a todos os irmãos servidores, tomem a palavra de Deus a sério, creiam o que e como a Santa Escritura diz, pertençam aos eleitos e àqueles que trazem a palavra da verdade corretamente, que todos os irmãos servidores sobre toda a terra possam dizer o que eu já anteriormente citei de Paulo, e mais uma vez repito: a palavra que eu vos proclamei não foi de natureza humana, mas sim a santa palavra de Deus, que nenhuma única interpretação, sequer uma explicação, uma explanação, nada mais, e não seja dito: o profeta disso, isso, aquilo, o profeta disso, aquilo. Por favor, venham a Deus e a sua palavra de volta e coloquem o vosso dedo sobre a passagem bíblica que se cumpriu. E se não puderem colocar os vossos dedos numa passagem bíblica que se cumpriu, então deixem ficar assim. Se inclinem debaixo da poderosa mão de Deus, e o Senhor vos abençoará. Que todos que agora ouviram sejam agraciados por Deus para receberem e aceitarem. Nós olhamos para os últimos 55 anos que se passaram, nos quais a mensagem da palavra foi carregada mundialmente, e agora nós temos a oportunidade que todos, em todos os povos e línguas, 3 vezes por semana, seja na quarta-feira, no sábado e no domingo, possam ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Eu cumpri a minha missão, eu fiz
o que o Senhor me ordenou, e agora nós colocamos tudo nas mãos do Senhor e dizemos: finalizes tu a tua obra, pois assim está escrito. Não através de força e não através de violência e não através de um profeta, não. Um profeta anuncia o que deve acontecer, e o Senhor, Ele mesmo, Ele cumpre e faz aquilo o que Ele prometeu. Saudações especiais. Nesta oportunidade, eu quero passar para a Nigéria. Na Nigéria e Benin acontecem reuniões especiais, maiores reuniões. Infelizmente, eu não posso viajar para lá, mas eu envio agora já a todos que estarão lá as minhas saudações, todos de toda a Nigéria, e especialmente também a do Benin. Deus, Senhor, abençoe os nossos irmãos em toda a África, em toda a Ásia, em todo o mundo, e Deus revele-se a nós e deixe-nos ter plena parte em tudo aquilo que Ele prometeu. O mesmo Jesus que a partir de vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como vós o vistes subir ao céu. A Ele, ao nosso Senhor, do qual nós lemos e ouvimos, que como pastor deu a sua vida pelas ovelhas, Ele retornará para nos levar para o lar. Maranata, o nosso Senhor vem, louvado e glorificado seja Deus, o Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar para oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração que Tu nos visitasses com tanta misericórdia e tornasses o Teu plano de salvação tão vivo, revelaste-nos ele. Amado Senhor, nós reconhecemos o tempo e a hora. Tu não tens que chorar sobre nós, não. Nós nos alegramos contigo, ó Senhor. Tu visitaste o teu povo com graça. Tu atuaste a fé dentro de nós. E nós podemos, como filhos de Abraão, podemos ser denominados. Abraão creu a Deus. Ele creu a promessa. Irmãos e irmãs, você e eu, nós cremos a Deus. Nós cremos a Deus e a promessa e as promessas que Ele nos deu. Esta é a fé atuada pelo Espírito, fé viva na multidão comprada pelo sangue. E esta fé é a vitória que venceu o mundo. Irmãos e irmãs, especialmente todos os servidores de Deus, sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Doch uns hat
Nossa vida estava longe da luz, nosso coração cheio de culpa e sofrimento, mas diante da face de Jesus veio o raio de amor. Deixe o farol brilhar na costa com alto brilho, porque mostram aos navios o caminho seguro para casa. Deixe arder os fogos na costa, deixe iluminar para bem longe, porque mostram aos navios um caminho seguro para casa. Jesus nos enviou para que o amor de Deus possa brilhar. Deixe os fogos na costa brilharem para bem longe, porque mostram para certos navios o caminho seguro para casa.